Irmãos, irmãs no Salvador, você sabe que eu não vou deixar vocês em paz. Então, por favor, hoje eu não vou obrigar ninguém, mas eu quero uns 4, 5 voluntários aí para fazer uma coisa muito simples. Que lá no fundo, encher um copo d'água. Pode ser água gelada ou água normal, por favor. 5 voluntários, homens e mulheres, vamos lá. Quem é o primeiro? Já temos um, vamos mais um. Agora uma mulher, vamos lá. Isso, por favor. Mais um, isso. Pode ir lá, pode ir mais. Já deu? Não, pode. A senhora pode ir também, vai lá, por favor. Já tem 4. Mais um daqui, agora alguém aqui do canto. Marcos, vamos lá, pega lá um copo. Rápido, rápido. Pode encher, mas não toma agora. Eu sei que vai ficar com vontade de tomar, mas não toma agora, por favor. Você vai entender daqui a pouco. Eu vou deixar vocês numa situação incômoda, desculpe-me, tá? Mas é coisa rápida. Volte para o seu lugar, fica com o copo na mão, tá? Não coloque ele em nenhum lugar, fica com ele na mão, de preferência, fica com ele assim, tá? Fica com ele assim. Sim, pode ser assim também, pode ser assim ou assim, mas fica com ele, pode sentar, não mude de mão, fica com ele na mão um pouquinho. Daqui a pouco eu vou explicar, tá? Pode deixar no seu nível aí para não ficar tão incômodo, fica assim, normal, tá? E aí o texto de hoje, daqui a pouco vocês vão entender o porquê do copo d'água, tá? O texto de hoje fala de luz, luz não tem nada a ver com a água, é outra história daqui a pouco. Mas o que acontece? O texto de hoje, ele fala de luz. Desde que o ser humano começou a mexer com fogo, ele descobriu que o fogo tem poder, né? O fogo tem um poder bom para iluminar, para assar o churrasco que você vai fazer no almoço, de repente, hoje, né? Ou também serve para iluminar, e isso é muito bom. Mas ele serve como ataque, ele serviu para destruir. Fogo é uma coisa muito curiosa. Quem dominava o fogo tinha poder. E você sabe que nós gostamos de poder. Sim, claro que gostamos. Ah, mas eu, pastor, não sou poderoso, não mando ninguém. Você manda, de certo modo você manda. Sutilmente ou não, você manda. E a gente gosta de controlar a nossa vida e gostamos de controlar outras pessoas. O evangelho de hoje, João Batista fala, eu não sou a luz está vindo. É Jesus, a gente sabe disso. E a luz vem para mudar o mundo. E exatamente esse é o ponto. Quando a luz toca, ela transforma vidas, transforma as coisas. E a gente sabe que neste momento, quando João Batista vem, as pessoas ficaram em dúvida. Será que ele é esse de quem nós estamos esperando tanto tempo? E não era. Ele deixou as pessoas dizendo, não, a luz está chegando. Só que o que aconteceu? Vamos imaginar a todos nós naquele período. Deus havia ficado calado 300, 400 anos. Não houve mais nenhuma profecia. E de repente, gerações que nunca mais ouviram a respeito das profecias de Deus, vem Jesus. E aí Jesus diz, eu sou a luz. E aqui temos um problema, porque havia medo, não conhecemos. Como assim? Ele é a luz. Que tipo de luz ele será? Será que é uma luz que vai querer dominar a gente de uma forma dolorosa, difícil? Que luz é essa? E aí vem Jesus, o poderoso, aquele que transforma as pessoas. Só que às vezes a gente não quer ser transformados. Porque mesmo sendo ruim, nós gostamos de ficar no conforto do conhecido. Desconhecido dá medo. O escuro dá medo. Mas às vezes a gente gosta daquele nosso escurinho, porque ninguém vai ver nada. É só nosso, só nós conhecemos. E quando a luz vem, ela mostra e revela tudo. E revela as coisas que não são tão boas. Ponto. Aí vamos contar uma outra história. Nada do copo d'água ainda. Vamos ficar segurando esse copo. Houve uma história verídica, um senhor já de idade, ele foi convidado por um amigo, tem até um livro americano, e o amigo convidou, vamos voar. É um
aviãozinho simples, nesse Cessna, né? E ele não sabia voar. O amigo piloto, de muitos anos, está aí lá passeando. De repente, o amigo sofre um infarte e morre. E agora? Ele nunca voou na vida, nunca pilotou um avião. E vai ter que fazer a coisa mais difícil para um piloto, que subir é fácil, o descer é o problema. A parte mais difícil e complexa para um piloto é quando ele desce, aterriza, porque não é só aterrissar, ter cerca de 100 questões envolvendo a aterrissagem, olhar um monte de coisa. E ele não sabia nada disso, mas ele conseguiu manter contato com a torre. E aí o pessoal se preparou e fez todo aquele esquema, né, para tentar ajudar ele. Então, se reuniu muitas pessoas, só que ele estava apavorado. E o pior, ele mexeu em tanta coisa que ele apagou todas as luzes do avião. E era de noite. Como é que ele vai pousar? As pessoas não estão nem enxergando ele, nada. Então, ele ficou mais nervoso ainda. Aí, uma senhora que estava junto lá na torre falou, deixa eu falar com ele. De repente, eu sou uma mulher, uma voz mais calma, ele vai ficar mais tranquilo. Ela começou, então, a direcionar, e foi, até que, finalmente, ele conseguiu. Aterrissou, e aterrissou em segurança. Ele ficou horrorizado. Ele ficou apavorado. As pessoas disseram, ele é um herói. Ele é aquela pessoa que transformou, mas na realidade não era nada, né? Ele era uma pessoa que não conhecia nada, ele só fez uma coisa porque um monte de outras pessoas o ajudou. Os outros eram herói. Mas ele ficou conhecido como o herói do avião, né? É um livro já antigo, isso aconteceu, é um fato verídico muitos anos atrás. Ele ficou apavorado. Quando a gente olha a nossa vida, nós também somos meio que pessoas tentando controlar a nossa vida. Tentando fazer da nossa vida uma vida que a gente chegue em segurança ao nosso objetivo. Só que como ele, nós não sabemos pilotar. Não sabemos fazer nada disso, e pelo contrário, todas as vezes que a gente acha que vai fazer alguma coisa, a gente faz uma atrapalhada, desliga as luzes e aí a coisa fica pior ainda. Olha só a sua e a minha vida. Quantas vezes nós já tentamos tomar a rédea e o resultado foi, metemos pé pelas mãos, trocamos, a coisa ficou pior. Sofremos adversidades, sofremos um monte de coisa, e a resposta boa não veio. Veio só dor e sofrimento, veio só situações difíceis que atrapalharam mais do que ajudaram. E o pior de tudo é que não foi só uma vez. Às vezes é 2, 3 por dia. Às vezes é toda semana, às vezes é todo mês. A gente tem feito isso repetidamente. Felizmente, Deus sabe disso. E Ele enviou o Espírito Santo para dizer, olha, eu quero te ajudar. Escuta a minha voz. Eu quero te ajudar a você olhar os controles do teu avião, da tua vida, para você ir para o lugar certo, na hora certa e pousar em segurança. Jesus vai pousar esse avião. Sim, ele vai pousar o avião da nossa vida. Ele vai fazer com que a nossa vida, a nossa caminhada seja diferente. A gente não gosta muito disso às vezes. Não, mas peraí, ele vai controlar? Por que ele vai controlar? Por que eu não posso controlar? Porque ele sabe, nós não sabemos. E sabe, ele está dizendo através dessa voz do Espírito Santo, vinda na palavra, vindo no sacramento, que é possível a gente conseguir chegar num lugar melhor. E eu não estou falando só da eternidade, eu estou falando de solução de conflitos na vida que você tem sofrido. E aí vem o copo d'água, agora você vai entender o copo d'água. Esse copo d'água é o mesmo peso, né? Quando você pegou ele, foi tranquilo, né? Mas vocês que já estão segurando, vamos entrevistar vocês. Já não começou a ficar um pouco incômodo?
Se você ficou segurando na mão, a senhora está segurando na mão. Já começou a pesar um pouco mais, né, o copo. Marcos está com ele esticado. Se eu deixar vocês o culto inteiro, chegar no final do culto, agora pode soltar o copo, tá? Lá também, né? Já começou a ficar um incômodo, né? Aí também. Se você, agora pode tomar água, tá? Fiquem tranquilos. Se você ficar com esse copo por horas, o peso é o mesmo do início. Não mudou em nada. Mas ele vai começar a se tornar pesado. Pesado. E se ficar um dia inteiro, você vai ter que ir para o hospital depois. É delicado isso. Por que isso acontece? Porque às vezes a gente começa a ter uma vida tão estressada, com tantos problemas, tentando levar a nossa vida no caminho que a gente acha, e aí a gente começa a acumular peso de problemas e dificuldades, e o pior, a gente não consegue resolver isso. Você fica ali segurando, tá vendo? O problema é igual para todo mundo. Não mudou o peso, não é a quantidade, mas é porque você está tentando carregar ele sozinho. Por isso Jesus diz, olha, não leva esse fardo, não carrega ele, deixa ele para lá. Marido, esposa que trabalha fora, deixa o problema no serviço, não leva ele para casa, não vai resolver levando o fardo para casa. Esposa, marido que está cuidando da casa, ajudando em casa, não vai levar para o trabalho também, o problema lá no trabalho não vai adiantar. Teu problema de relacionamento, teu problema de preocupação com os filhos, não adianta você tentar levar para lá para cá, que ele só vai aumentar. O que temos que fazer? Nós temos que compartilhar com a luz que vem mostrar para nós que é possível Ele, controlando a nossa vida, a gente largar o peso das dificuldades, largar o peso do estresse, largar o peso de um ano de 2023 com tantas preocupações e deixar tudo isso de lado. Porque, afinal de contas, e eu achei muito curioso as dicas de um especialista, dizendo o seguinte sobre a nossa vida. Às vezes, você já viu essa história de pombo e estátua? Já viu? O que os pombos fazem em cima de uma estátua? Cocô, né? Às vezes nós somos pombo. Às vezes nós somos a estátua. Às vezes tá bom ser pombo, mas às vezes não é bom ser estátua, mas nós somos assim. Quando falamos, se a palavra que sai da nossa boca, ela é doce, você gosta de comer doce? Gosta? A senhora gosta? As palavras que saem da nossa boca devem ser palavras que a gente possa comer. Portanto, cuidado com as palavras. Se você comesse todas as palavras que você fala, tenho certeza que você gostaria que elas fossem doces. Dirija com cuidado. Peraí, como assim? Pastor, eu não tenho carro. Tem, é a sua vida. Atenção, lembre-se. Não são apenas carros que podem ser recolhidos pelo seu fabricante. O nosso fabricante também vai recolher a nós. Então, dirija com cuidado. Se você não consegue dançar bem, levante-se, dance do jeito que você sabe. Não tem que saber tudo. Faça aquilo que é possível. Siga o ritmo da vida. Mas, quando você olha para a sua vida e tudo está vindo na sua direção, será que não seria interessante você parar e pensar, será que eu não estou na pista errada? Não estou na contramão? Não é que eu não devo seguir outro caminho? E lembre-se, você pode ser apenas uma pessoa no mundo, mas também pode ser o mundo para uma pessoa. Portanto, olha só quanta coisa aconteceu desde que a gente começou essa mensagem. Falamos de luz, falamos de avião, falamos de um copo d'água, falamos de atitude. Mistura tudo isso junto agora e olha, o que Deus está querendo falar para você e para mim nesta manhã? Será que não é hora da gente começar a levar Deus mais a sério?
Será que não é hora da gente parar de se permitir ser esmagado pelas dificuldades, os problemas da vida e se estressar? Será que não é hora de você fazer a coisa que eu sempre peço para você fazer? Dar um sorriso para quem está no teu lado, né? Isso faz a diferença. Deus colocou pessoas para te fazer feliz, para te ajudar. Não carregue a vida sozinho. Venha falar, eu sou o seu pastor, estou à sua disposição. Quanta gente está indo, pastor, fiz a cirurgia, estava com medo de morrer, mas nem fiquei sabendo. Você carregou sozinho, né? Pastor, estou preocupado, não deu para pagar a conta, depois que já tomaram o seu carro. Você nem veio conversar antes, quando você estava com o carro ainda. O que a gente pode fazer junto? Para de levar as vidas sozinho. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu. Isso é promessa, pessoal. Isso é garantia. Isso é um ponto de equilíbrio. Vamos compartilhar com Jesus. Ouça sua voz, siga a sua luz. Eis que aí tudo será diferente. E você vai ver que a vida se torna mais fácil, mais leve, e lá no final, então, aí ele vai dizer aquele abraço, vinde, para tudo que tenho preparado para você, desde antes do início dos tempos. Creia, confie nesse Jesus, siga essa luz, não persista repetindo coisas que você já sabe, não deram certo antes, porque Ele quer você dando certo, sendo feliz, sendo alegre, iniciando uma caminhada vitoriosa para o mundo. Mas não esqueça, às vezes seremos pombo, às vezes seremos estátua. Ou seja, vai ter problema sempre, vai ter dificuldade sempre, mas com Jesus somos mais que vencedores. E quando você pegar um copo hoje, lembre do que eu falei, não fica segurando o problema. Solta nas mãos de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.